Olá, o News 19 horas começa agora. Hoje a gente recebe aqui no estúdio Edinho Silva, que é ex-prefeito de Araraquara e candidato à eleição para a presidência nacional do Partido dos Trabalhadores, do PT, que está marcada para o dia 6 de julho. Edinho, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Gustavo, uma alegria estar aqui com você e com toda a sua audiência. Edinho, eu queria começar, antes de falar, obviamente, mais sobre a eleição no Partido dos Trabalhadores, não tem como não falar sobre os depoimentos de hoje. O Supremo Tribunal Federal começou os interrogatórios, os acusados de planejar o golpe. No depoimento do Mauro Cid, ex-ajudante do ex-presidente Bolsonaro, ele cita que o presidente, na época, Jair Bolsonaro, participa justamente faz alterações na minuta do golpe, como se fosse um editor ali enxugando o texto. O senhor acredita que esse depoimento coloca o ex-presidente como um coautor dessa trama golpista, até porque anteriormente ele estava sendo colocado ali como um mero espectador das discussões do entorno dos oficiais? Olha, eu penso que o depoimento do Cid, ele traz à tona, né, ele dá visibilidade a fatos gravíssimos, na minha avaliação. Primeiro, está mais do que caracterizado uma tentativa de golpe em 8 de janeiro. E está mais do que caracterizado o financiamento de um processo que antecede o 8 de janeiro. Portanto, o 8 de janeiro não foi obra do acaso, né? Foi algo pensado, organizado e que tem financiadores, o que é mais grave. E que eu penso que tem que ter um esforço dos órgãos de investigação, um esforço do Ministério Público, para que a sociedade brasileira saiba quem financiou não só a violência do 8 de janeiro, da depredação, né, da tentativa de fisicamente, né, desgastar a sede dos 3 poderes, né, afrontando a democracia, afrontando os valores da democracia, mas efetivamente quem construiu, quem financiou, quem é que está, além dos autores intelectuais e que envolve, inclusive, a suspeita aumenta muito com o depoimento do Cid, as suspeitas em relação ao ex-presidente Bolsonaro, mas também traz à tona um sistema de financiamento. Isso é grave, na minha avaliação é gravíssimo, e nós não podemos normalizar se nós efetivamente quisermos um Brasil democrático, um Brasil estável, um Brasil que respeite as instituições. Edinho, posso fazer uma leitura dessa sua fala, caso o senhor consiga ser presidente do Partido dos Trabalhadores, que o PT tem que ter uma posição ativa na punição justamente dos envolvidos nessa trama golpista, nos atos golpistas? Olha, nós não podemos normalizar, Gustavo, nós não podemos normalizar. Eu penso que o maior erro, além do fato em si, da sociedade brasileira, o maior erro é nós normalizarmos algo que não pode ser normalizado. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, né, da conjuntura política mundial, né, e onde nós estamos tratando como fatos normais a forma como imigrantes têm sido tratados, a forma como brasileiros têm sido tratados fora do Brasil, atos de violência, né? Você pega a forma como os imigrantes têm sido deportados, né? A ofensiva agora de Portugal contra brasileiros, são fatos graves e que os nossos olhos vão se acostumando e nós vamos normalizando. Como que nós podemos normalizar, trazendo, né, essa minha preocupação para a esfera brasileira, para a nossa conjuntura nacional? Como que nós podemos normalizar que nós tivemos autoridades militares, autoridades civis que pensaram um golpe? Nós tivemos setores do empresariado brasileiro que financiaram um golpe, né? Nós tivemos, né, a elaboração de um decreto de golpe. Então, eu penso que o Partido dos Trabalhadores e as forças democráticas do Brasil não podem normalizar. Isso é grave, isso se confronta com o nosso projeto de nação, com o nosso projeto de país. Nós não podemos banalizar a democracia. Sem democracia,
não há eleições, sem democracia não tem direito de expressão, de manifestação, sem democracia nós não podemos reivindicar, nós não podemos demonstrar nossa vontade de construção de um país mais justo, de um país mais humano, de um país que tenha igualdade de oportunidades. Então a democracia é central para a construção de uma nação. E nós só teremos uma nação democrática se nós formos firmes, se nós formos duros contra atitudes autoritárias como essas que ficaram hoje caracterizadas no depoimento do Cid. Edinho, eu quero trocar agora em outro assunto para aproveitar a sua presença. A gente tem visto, e a sua postura é de um alinhamento a conversas com o centro, defende a postura e as medidas do ministro Fernando Haddad, e eu cito ele justamente pela situação ocasionada na proposta da medida provisória do aumento do IOF. Depois, o ministro, nos últimos dias e nas últimas horas, fala em um realinhamento, em conversas com os presidentes da Câmara e do Senado, para justamente achar um meio termo, digamos assim. Eu queria saber da sua opinião, o senhor que é um defensor do Haddad, o senhor vê medidas como essa, ou tensões como ocorreram, como uma falha do governo criar problemas para si próprio, ou o senhor vê uma virtude em justamente conversar para se chegar a um consenso? Olha, eu penso que nós muitas vezes perdemos de perspectiva aquilo que é essencial. E digo isso e explico. O esforço do ministro Haddad, e é importante que se diga, a política econômica do Brasil é a política do presidente Lula, né? Quem comanda o país é o presidente Lula. Então, o esforço de equilibrar as finanças públicas no Brasil é um esforço do presidente Lula. O presidente Lula assume o Brasil em 2023 com um rombo de 375 bilhões de reais, inclusive boa parte desses recursos gastos sem nenhum critério, numa operação para desequilibrar as eleições de 22. Nós não podemos nos esquecer do que foi feito com dinheiro público para interferir no eleitorado em 22. Então, o presidente Lula assume um país em 23, um país que exigia medidas para que a gente equilibrasse o orçamento municipal, o orçamento federal, para que a gente pudesse trazer para dentro esse rombo orçamentário que foi gerado pelo governo Bolsonaro. E, claro, penso que o ministro Haddad, Gustavo, ele foi extremamente arrojado ao propor um déficit zero. Poucas autoridades da área econômica teriam tamanho arrojo diante do rombo que nós encontramos no país. Mas o presidente Lula dialoga com o ministro Haddad encaminha as medidas necessárias, nós fomos aprovando medidas, mas claro que esse equilíbrio, ele não é um ato de magia. Você não equilibra o orçamento por um passe de mágica, você tem que fazer um esforço. E qual é o esforço do presidente Lula? Fazer esse equilíbrio sem penalizar a população que já é penalizada. Por isso que o presidente Lula, por meio do ministro Fernando Haddad, encaminha para o Congresso Nacional a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e que esse benefício vai até quem ganha R$7 mil. Portanto, o presidente Lula quer desonerar as trabalhadoras e os trabalhadores que ganham pouco. Quando se discute o IOF, eu penso que o ministro Haddad abre um debate com a sociedade brasileira para que a gente possa, de alguma forma, também tributar as operações financeiras, as movimentações financeiras. Claro que foram medidas polêmicas, foram medidas difíceis e que muitos dizem assim, mas o Fernando Haddad recuou. Eu acho que numa sociedade democrática, você quando lança uma medida e você tem uma reação da sociedade, é mérito quando você estabelece o diálogo. Olha, se tem uma reação em relação às medidas anunciadas pelo governo, e se a sociedade quer debater, se o Congresso quer debater, você debater antes de oficializar a medida, de você votar a medida, eu acho que isso é mérito, é um mérito. Então, eu penso que o processo que
que o ministro Haddad abriu nas últimas semanas foi de diálogo, para que a gente ache o ponto de equilíbrio, para que a gente, de forma muito ponderada, tranquila, sem turbulência, encontre o caminho para que a gente equilibre o orçamento, equilibre as finanças públicas, sem onerar setores da sociedade que não têm mais o que pagar, que não têm mais o que entregar. Né? Nós não podemos tirar daqueles que não têm mais, né, de onde tirar. Então, acho que são medidas corretas. Eu elogio muito o ministro Haddad por ter dialogado e estar buscando o ponto de equilíbrio com o Congresso Nacional e também dialogando com a sociedade brasileira. Edinha, agora quero falar mais precisamente da eleição presidencial do PT. Há exatamente 4 meses o senhor esteve aqui conversando justamente com o Rafael Algarte. Na época, o senhor disse que os planos para 2025 eram retomar a carreira acadêmica. No entanto, eu pergunto agora então, o que te levou a justamente decidir então pela candidatura à presidência do PT? Olha, eu retomei, né, a minha carreira acadêmica, evidente, não no ritmo que eu gostaria, com a intensidade que eu gostaria, porque surgiu esse desafio. O desafio de disputar as eleições internas no PT, e se for da vontade dos nossos filiados, dos nossos militantes, no dia 6 de julho, quando no PT, para público de casa ou quem está nos acompanhando, né, não entende o PT e não tem obrigação de entender, no PT quem vota no presidente são os filiados. Então, é uma eleição nacional, os filiados do Brasil inteiro vão escolher quem vai presidir o partido. Presidir o partido nacionalmente, no caso da eleição, porque ela é nacional, nos estados o presidente estadual, no município ou nos municípios os presidentes municipais, e onde nós temos zonais, nas cidades grandes, também os presidentes zonais. É um processo extremamente democrático. Eu estou viajando, Gustavo, o Brasil inteiro, né? Esse final de semana eu devo completar o 20º estado visitado por mim, que é o Piauí, e além de eu voltar em estados que eu já tive, como Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então, que eu voltarei para cumprir agendas, né? Para que eu possa dar conta de agendas em Montes Claros, em Minas, e Porto Alegre, onde eu participo de um debate. E o Piauí, onde, junto com o governador Rafael Fonteles e o meu amigo Wellington Dias, eu participo de uma atividade também do PT no Piauí. Então, é um desafio grande, mas um desafio estimulante, porque o PT precisa estar forte, o PT precisa estar funcionando para que a gente possa construir a reeleição do presidente Lula em 26, para que a gente dê continuidade a esse projeto de reconstrução do país, de reorganização das políticas públicas do país, para que a gente possa oferecer perspectivas de futuro ao povo brasileiro. O presidente Lula só começou, né, esse projeto de reconstrução, nós temos que dar continuidade. E também a reeleição do presidente Lula em 26 significa nós falarmos não a tudo isso que nós estamos conversando desde o início do programa. Um Brasil que não respeita a democracia, nós temos que derrotar esse pensamento no Brasil. Um pensamento no Brasil que organiza golpe, que planeja assassinato de presidente do TSE, de presidente do país, de vice-presidente do país. Quando, Gustavo, que nós poderíamos imaginar que um dia nós pudéssemos estar vivendo isso que nós estamos vivendo hoje, ou seja, um país que, se a tentativa de golpe não fosse desmantelada em 8 de janeiro, nós poderíamos estar vivendo uma tragédia, as autoridades brasileiras sendo assassinadas, coisa extremamente grave para um país que escolheu a democracia, para um país que escolheu a paz, que escolheu a estabilidade de um povo que é pacífico. Então, o PT precisa estar forte para que a gente reeleja o presidente Lula e derrote esse pensamento que eu não tenho dúvida em dizer, que boa parte desse pensamento que nós estamos debatendo aqui, eles se inspiram, infelizmente, numa retomada do pensamento fascista que cresce no mundo
e que, infelizmente, contagia o Brasil também. Edil, já que você falou de reeleição do presidente Lula, eu vou falar então sobre a disputa para 2026, que, segundo as últimas pesquisas, para o governo, as pesquisas de opinião, apontam um descontentamento, um cenário desafiador. Principalmente em regiões sul, já que você falou o Rio Grande do Sul, nas regiões centro-oeste e também no sudeste. Eu lhe pergunto, você fala em reeleição do presidente Lula, de fato para o PT a única opção é o presidente Lula ou é possível outras lideranças no partido surgirem para 2026? Você fala em reeleição. Não, eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso candidato é o presidente Lula em 26. O presidente Lula é a liderança hoje no país que mais conhece o país, que mais sabe dos desafios do nosso país, é a liderança capaz de criar um ambiente de estabilidade. Gustavo, é só nós olharmos o Brasil que a gente vivia em 22, né? Disputa, briga entre os poderes, instabilidade, banalização da vida que nós vimos na pandemia, estímulo ao povo brasileiro de não vacinação, que é a única arma que a gente tem contra as doenças contagiosas. Ou seja, a economia brasileira vivendo incertezas, porque o Brasil estava inseguro, o Brasil estava instável. E o que nós estamos vivendo nesse Lula 3, na retomada do presidente Lula, primeiro, reorganizar as políticas públicas, fazer voltar o PAC, fazer voltar o Minha Casa Minha Vida, lançar o Pé de Meia, que é um programa que nós temos que universalizar, porque ele oferece oportunidade, né, ao estudante de família vulnerável. É um programa que precisa crescer e atender toda a juventude hoje das famílias vulneráveis do Brasil. O crédito ao trabalhador para enfrentar o endividamento das famílias. E mais que isso, né, a coragem de mandar um projeto de lei para o Congresso que isenta o trabalhador de pagamento de imposto de renda, que discute a tributação daqueles que ganham mais, porque a gente não pode ter pessoas ganhando muito e não pagando tributos, e o trabalhador tendo o seu imposto descontado na fonte. O presidente Lula deve lançar no próximo período um programa para melhoria das moradias precárias, também um programa de apoio ao moto entregador. Então, nós estamos reconstruindo as políticas públicas no Brasil. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o Lula é a liderança capaz de continuar pacificando o país, dando estabilidade para a nossa economia continuar crescendo. Muitas vezes a gente vê a perspectiva, olha, o PIB vai crescer além do esperado, o desemprego cai, a renda do trabalhador volta a crescer e a gente acha que isso é mágica. Não é mágica. É porque o Brasil vive uma situação de estabilidade, né? O Brasil vive uma situação de estabilidade. Nós acabamos com a estabilidade, com essa guerra entre os poderes, com o estímulo ao ódio, com o estímulo à intolerância. Então, o ambiente do Brasil é um ambiente favorável ao crescimento, né? O desenvolvimento da economia, mas o desenvolvimento da economia, Gustavo, não para poucos, não para poucos. Nós precisamos desenvolver a economia para que todas as brasileiras e brasileiros, toda a nossa juventude tenha a perspectiva de um futuro melhor, né? Possam sonhar com um futuro melhor. Então, a liderança capaz de defender e implementar, o que é mais importante de tudo isso, é o presidente Lula. Edinho, o senhor é um defensor do presidente Lula para 2026 e ele é um dos seus aliados, um defensor da sua candidatura para o PT. Ele, ao lado da Gleisi, da ministra Gleisi, também do ex-ministro José Dirceu, mais claro que dentro da democracia, como o senhor mencionou, dentro do Partido dos Trabalhadores, há uma ala crítica ao seu nome. Há uma desconfiança de que a sua chegada ao poder seria uma continuidade e não uma renovação. Como o senhor responde a essa ala? Olha, de forma muito tranquila, né? Eu tenho uma história no PT, Gustavo. Eu sou filiado ao PT desde 1985. Eu fui vereador por 2 vezes em Araraquara, fui prefeito por 4 vezes. Fui deputado estadual, o deputado estadual mais votado pelo PT nas eleições de 2010. Fui presidente do PT por 6 anos. Então, as pessoas me conhecem, né? Fui ministro de Estado no governo da presidente Lula. Então, as lideranças políticas me conhecem, a militância do PT me conhece, os filiados do PT me conhecem, sabem o que eu defendi
e o que eu implementei enquanto eu fui prefeito de Araraquara, quais foram as minhas políticas públicas, sabe o que eu fiz na defesa da vida durante a pandemia, sabe a forma com que eu governei o PT quando eu fui presidente do PT no estado de São Paulo. Enfim, mais do que eu ficar respondendo a críticas que não têm fundamento, eu sempre digo que a minha história no PT fala mais alto. Edinho, ainda sobre essas divisões ideológicas internas dentro do PT, como é que o senhor pretende, caso eleito, obviamente, né, manter a unidade partidária, dialogar com o centro, que é algo que o senhor é um entusiasta, mas também não abandonar sua linha histórica de inclusão social e também combate à desigualdade? Dá para fazer toda essa equação? Evidente que sim, né? Eu penso que o PT tem uma história. O PT nasce para lutar pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, por lutar pelos direitos daqueles que não têm direitos. O PT nasce para ser símbolo, né, de esperança, de futuro, para ser o partido que ofereça, né, um novo modelo de sociedade, um novo modelo de mundo, principalmente para a nossa juventude. Hoje, por exemplo, o grande desafio é nós fazermos transição energética. Infelizmente, nós temos, na minha avaliação, o Trump, que é a maior liderança fascista hoje no século XXI, diz que não tem urgência climática, continua defendendo um modelo de produção de riqueza que destrua a natureza. Eu penso que nós não. Nós temos que dizer que tem urgência climática. Nós estamos vendo o Brasil vivenciando tragédias por conta das mudanças climáticas, o mundo vivenciando tragédias por conta das mudanças climáticas, milhares de pessoas morrendo por conta das mudanças climáticas. O Brasil é o país que mais tem condições de fazer transição energética, que mais tem condições de produzir energia limpa. Então, nós temos todas as condições de dizer ao mundo que um novo mundo é possível. E um mundo que a gente não conviva com a forma como os imigrantes têm sido tratados no planeta hoje. Ninguém imigra, Gustavo, de forma prazerosa. Ninguém deixa o seu país, a sua terra, porque quer. Deixa porque, infelizmente, nós vivenciamos uma concentração de riqueza absurda no planeta, né? Hoje você tem uma concentração de riqueza, o que significa que nós temos povos onde as pessoas estão vivendo na miséria, né? Países africanos onde as pessoas vivem na miséria, países árabes onde as pessoas não só estão enfrentando o descalabro da guerra, como, por exemplo, hoje a situação da Palestina, né? Mas vive a pobreza, vive conflitos internos, conflitos religiosos. Então é evidente que as pessoas vão emigrar. Ninguém migra porque quer. Agora, em vez de nós estarmos discutindo aquilo que tem levado os povos a imigrarem, nós estamos tratando imigrantes como bandidos, pessoas sendo algemadas, né, levadas, como por exemplo os venezuelanos, para El Salvador. Se o mundo não gritar, se o mundo não lutar pelos direitos humanos, nós vamos ter daqui a pouco El Salvador como outro campo de concentração. Nós vimos recentemente um adolescente brasileiro sendo preso nos Estados Unidos, algemado, jogado dentro de uma cela só porque era imigrante. Nós estamos vendo brasileiros sendo perseguidos em Portugal porque são imigrantes. A gente tem que dizer um basta a tudo isso. Esse modelo de sociedade nós não queremos, esse mundo nós não queremos. Nós queremos um mundo que valorize o ser humano, que coloque o ser humano em primeiro plano. Então eu acredito muito em um partido que seja capaz de dialogar com a sociedade, né? Dialogar sobre as mudanças que nós temos que vivenciar. Então o PT não tem que virar as costas ao seu legado, à sua origem, mas nós vimos que em 22, para que a gente derrotasse, na minha avaliação, o Bolsonaro era uma expressão, e o 8 de janeiro demonstrou isso, autoritária, golpista, que não respeita a democracia, que desrespeitou as vidas na pandemia. Para que a gente derrotasse não só o Bolsonaro, mas essa expressão política, nós precisamos construir no Brasil um amplo campo democrático. E a construção de um amplo campo democrático você faz dialogando, conversando, achando pontos de unidade. Então as coisas não são contraditórias. O PT não abre mão do seu legado, da sua luta histórica, né, da luta por direitos
que conduziu o partido até agora, mas isso não é contraditório em você dialogar com as forças que defendem a democracia. E a defesa da democracia no século XXI, Gustavo, será a democracia contra o pensamento fascista, a democracia contra o autoritarismo que, infelizmente, hoje nós vimos, né, o dia todo a imprensa cobrindo um desastre, um show de horrores, de coisas que o Brasil não precisaria ter vivido e que nós não queremos viver. Ou seja, conspiração para matar pessoas, conspiração para desrespeitar a democracia, para fragilizar a nossa democracia, para afrontar as nossas instituições. Isso nós não queremos viver. Para que a gente não viva isso, é preciso sim a gente constituir, né, um campo democrático que defenda a democracia como um valor intocável. Tá certo, Edinho. Quero agradecer demais, mais uma vez, a sua participação aqui conosco na Record News. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas é sempre um prazer recebê-lo aqui para falar sobre o futuro, não só do Partido dos Trabalhadores, mas, claro, o Brasil, obviamente. Um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado a você, muito obrigado à audiência, a quem nos acompanha.